Salve, salve, querido ser da terra. Tudo belezinha? Mais um vlogzinho raiz por aqui hoje para falar de redes sociais mais uma vez, entre outras cositas. Sobre o dia de trabalho, na verdade. Hoje eu quero falar sobre como foi o dia de trabalho, assim. Aqui no estúdio, gravando uma guia de uma música de um amigo meu, Johnny Cuesta, lá da Colômbia. A gente gravou a guia de La Razón. E eu quero falar um pouco do sentimento de como foi esse dia de trabalho, algumas coisas que rolaram que foram acertos, erros, pensando em gravação da música e da guia assim, em si, pensando também em rede social, como foi compartilhar isso e tal, enfim, sentimentos e coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Vamos lá. Hoje foi um dia que esses dias têm sido bem cansativos para como a gente conversa, a gente fez ensaio para o Festival da Canção e também para um show que vai rolar no dia 3 de agosto aqui na Praça de São Carlos. Foram 3 horas, quase 4 horas ensaiando, assim, porque a gente vai poder fazer um ensaio só com a banda. E aí acho que já cabe esse aprendizado também. Vou deixar pro final, vai? Pra já falar do começo. Bom, gravar guia. Se você não sabe o que é uma guia, se você caiu aqui e não sabe o que é uma guia, a guia geralmente é o quê? A gente grava a composição, é legal gravar a composição e fazer alguns testes. Testar o tom da voz, se ela é mais aguda ou mais grave, o andamento, que seria o tempo da música, se ela é mais rápido ou mais devagar. Então a gente faz um trabalho de pré-produção e grava uma guia para a gente ter uma noção da estrutura da música, como se fosse um rascunho. A guia é um rascunho da música, vamos colocar assim, né? Como foi gravar hoje? Então eu peguei, gravei primeiro a guitarra base, que eu já sei a guitarra base dessa música mais de cabeça, porque eu toco ela faz muito tempo, desde que eu fui para Colômbia em 2014, faz mais de 10 anos que eu toco essa música. Então tem ela bem clara na cabeça. Gravei a guitarra primeiro, depois já gravei a voz. Tentei gravar umas coisinhas de outras guitarrinhas assim junto. Gravei a voz, depois gravei a segunda voz e a gente tive a ideia. Tava meio fora do tempo, eu tava sentindo que não tava dando um groove. Eu gravei com metrônomo, né? E eu não consegui deixar muito groovadona, assim, não tava groovando muito a música. Aí eu falei, vou gravar uma pista de bateria, vou programar uma bateria e um baixo. Aí eu programei uma bateria, fiz um ritmo de boom bap, e que seria um tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E não ficou muito legal não. Mas deixei lá porque depois que eu gravei esse ritmo de boom bap, ele me ajudou a entender como gravar, é, me ajudou a gravar regravar a parte da guitarra mais no ritmo. E aí já ficou super legal. Então, apesar de ter perdido um tempo ali gravando esse ritmo, não ficou tão legal. Valeu o teste, sempre vale o teste. E beleza. E aí, o que aconteceu relacionado à rede social também, que eu acho que foi um negócio que foi bom, foi ruim, mas enfim, aprendizado, né? O legal foi que eu fiquei de manhã, 9, 10, 11, até umas 3 horas fazendo isso, mais ou menos. E aí até umas 1h30, 2h30, mais ou menos, vai mais umas 2 horinhas ali, 1h30, 2 ali, eu consegui gravar muito rápido um vídeo, assim, mostrando partes da música, e editar esse vídeo e já postar no Reels, assim. E eu achei que ficou super legal, assim, ficou uma linguagem rápida, tal, ficou um Reels de 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, mais ou menos. Ficou uma linguagem legal, achei legal, curti, assim, gravar, fazer. Eu não tava super empolgadão fazendo, porque hoje foi um dia que eu acordei de novo cansado, ainda tô cansado. Hoje são 6 horas da tarde e eu tô muito cansado. Com sono pra ter, né, que as últimas semanas dormi muito mal, então tô com sono acumulado pra, né, devendo. Enfim, gravei e postei, falei, puta, acho que ficou legal, velho, acho que isso aqui vai dar bom pensando em termos de compartilhar, da galera curtir, comentar, né? E aí flopou total. Flopou total, assim, esse Reels, e vi que talvez não seja linguagem e tal, comecei a pensar sobre isso, pô, não é linguagem, será que aconteceu? Eu fiquei meio que pensando sobre isso, né? Ao mesmo tempo eu mandei a guia pro meu amigo Johnny na Colômbia, ele já falou de um ajuste no ritmo que pode rolar e tal, então isso foi legal também. Tá uma gritaria aqui no bequinho do lado de casa. Tem um bequinho aqui que o negócio é tenso, tá uma gritaria maluca aqui. Bom, mandei pra ele, ele também mandou umas sugestões, ficou legal pra pensar, né? Mas enfim, o Reels, né? Aí postei e fiquei pensando, mas o que é dar bom, né, nisso aqui? Estamos esperando o negócio viralizar ou tal, não sei o quê. E aí, pô, que tipo de feedback eu espero, né? Disso, né? De postar e tudo mais. Eu espero que as pessoas gostem, que as pessoas comentem.
Eu percebi isso, é difícil você ter um feedback sobre aquilo, sabe? Se foi legal, se agregou, se não agregou. Não dá pra saber, saca? E isso pra mim é o mais broxante que tem do Instagram, assim, né? Ele leva a gente a ficar pensando muito em número. O que deu mais visualização, o que deu mais número, o que deu mais curtida, é o que funcionou. E aí eu tava falando com um brother também agora há pouco sobre exatamente sobre isso, que ele também tem esse desafio das redes sociais, também é músico produtor, o Felipe Segolin, salve Segolin, se estiver ouvindo por aí, lá de Jaú, tem um estúdio lá em Jaú, também músico, bom pra caramba, guitarrista do brabo, vários projetos também, a gente ficou falando sobre isso esse final de semana, né? É, e aí eu fui falando com ele, fui percebendo isso, falei, pô, por que não deu certo, né? Mas o que que deu certo? Comentário, compartilhamento, o pessoal enviar pro outro. Aí eu parei para olhar assim, não tem sentimento. Tá um conteúdo, uma coisa muito educativa, que eu acho que ali não cabe, sabe? Ou talvez não seja o que as pessoas esperam de mim também, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa, né? Mas o lado da produção em si, sabe? Que cai no assunto também que eu tô pensando de mudar o nome, de ter o Mereno e de ter o Thales Buonarroti e tal, cai um pouco nessa dúvida sempre, sabe? Mas aí eu vejo que que eu acabo, tô com essa dúvida, tô com esse sentimento por causa da rede social, sabe? Por causa do resultado do negócio na rede social, de viralizar, de não viralizar e tal. E aí a brisa sobre isso é que é isso, né? Pro artista, ou pro profissional hoje em dia, a gente quer ficar dando certo, entre aspas, na rede social, mostrando isso porque parece que é o único jeito de dar certo as coisas, de você conseguir ganhar grana com isso, de você conseguir criar uma base, parece que é o único lugar, é o único jeito de se fazer isso, né? E esse é o perigo que eu queria deixar aqui nesse vídeo gravado, né? Talvez não seja o único e talvez não seja o melhor, né, também. Seja mais um, né? Mas assim, o nível de energia de colocar nisso, assim, eu acho que eu coloquei uma energia boa, assim, para gravar esse Reels hoje. Mas não tanto também, se for ver em termos de horas, assim, mas é que é cansativo, né? Mas faz parte do processo. Que é a raiz, tá com sono que dói. São umas 6 horas da tarde, né? 6h38, tô morrendo de sono. Academia pro beleléu essas semanas. Pelo amor de Deus, né? Um desequilíbrio louco. Mas vamos voltando aos trilhos. Então, eu acho que esse lance da rede social passa por esse lance, sabe? Fiquei brisando muito nisso, assim, sobre essa parada. O que a gente espera de resultado e talvez seja um negócio, cara, muito necessário, sabe? Tipo, hoje a gente fica achando que é necessário, lógico que é necessário, mas... Enfim, o que colocar ali? Aí eu fiquei entrando nesse ponto. Talvez seja um negócio que tava muito sem emoção. Sabe por que não, por que flopou, não deu certo, né? Porque tava sem emoção, a galera não se conectou ali. Então talvez esse conteúdo mais educativo, essa coisa mais explicativa, também era um negócio de 1 minuto e meio, bem maior, assim, para você olhar. Eu acho que assim, até que ponto é legal ficar vendo essas estatísticas também. Eu acho que é importante pra gente ver e ajustar, porque no fim do dia fazer um negócio que também seja legal, acho que principalmente seja legal para as pessoas. Acho que por isso que eu comentei a ausência desse feedback do tipo, pô, isso aqui foi bem legal, isso aqui tá bacana, isso aqui não tá, né? Ninguém faz muito isso na rede social, né? As pautas são outras, né? Então, tem que sempre se lembrar, eu tenho que sempre me lembrar disso também. E o mais importante foi que foi legal fazer o vídeo, foi divertido. E mais do que isso, foi importante o registro, no sentido de vlog mesmo, de como a música avançou. De uma outra vez eu fiz isso nos stories. E eu pedi pra galera responder se foi legal acompanhar pelos stories. E bastante gente respondeu que foi bem bacana, assim, acompanhar pelos stories. Então, talvez eu vou manter isso pelos stories, né? Faz um dia pelo estúdio de como foi a gravação da guia e tal. E aí, para quem tá acompanhando mais de perto, consegue ver isso, assim. Foi, né, mais espontâneo, assim. Nos stories eu fiz o contrário, talvez eu fiz o contrário. Eu compartilhei essa parte mais técnica no Reels e nos stories eu compartilhei eu cantando parte da música. Talvez eu pudesse fazer o contrário para criar essa parada, assim. Enfim, testando e vendo, né? E essa é a primeira parte aqui do vlogzinho, acho que é sobre isso, assim, né? Sobre essas reflexões. Não tem umas respostas, mas eu tô refletindo, assim. Foi bem legal esse dia de trampo hoje, na real. Eu trabalhei, teoricamente, aí, foi umas 6 horas ao todo, e rendeu bem, assim, rendeu bem. Trabalhei forte 6 horas, né? Bem intenso mesmo, assim. Esqueci até de comer água, deixa aqui, você vai, é um flow muito grande, assim, isso tá acontecendo, assim, muito forte, assim. Né, entrando assim, trabalhando bastante mesmo, assim, focadaço, saca? Então isso foi muito legal.
E foi um dia que não tava muito emocionadão, assim, fazendo as coisas. Não tava bem prático, bem pragmático. Eu não tava com esse sono. Mas foi isso foi muito legal. Isso foi muito 10 assim, foi massa. De gravar, de fazer, de colocar essa brisa, né? Tinha outra brisa que eu ia falar nesse vídeo aqui, que eu falei no começo, que eu já esqueci qual que era. De tão cansado que eu tô, esqueci mesmo. Mas um outro tema pra trazer no vlogzinho, qual que era? Você lembra? Me fala aí. Não lembro. Acho que era principalmente esse ponto aqui, né? Bom, falar demais de Lara Sônia, então, dessa música, né? Que tá rolando. Ah, é uma música que o beat ficou meio errado, não ficou tão legal. Então eu vou colocar esse beat de outra forma, né? Fazer um outro beat. O Johnny vai me mandar, talvez um beat se ele conseguir ainda rapidão, mas se não, daqui a pouquinho eu vou só comer um negocinho ali e tentar voltar pra cá já pra refazer. Ele me mandou fazendo com a boca mesmo o beat que era. Eu vou tentar fazer aqui na bateria, programar na batera, pra sentir qual que é a diferença que dá na música, assim. Porque tem esse outro ponto, né? A música não tava ficando muito boa, não. E aí eu senti isso quando eu fiz o cover de Some Eu Me Assume várias vezes. Tive essa sensação várias vezes. Que é uma sensação de que não tá dando certo, você fica triste, sabe? Esse lugar que eu me senti hoje depois de gravar La Razón, acho que foi esse também. E não tem a ver com a questão, acho que da galera compartilhar, gostar ou falar, não. Eu realmente não estava satisfeito, não fiquei feliz com o que eu estava tendo de resultado. Por quê? Porque essa música ainda é um desafio. Ela é uma música muito acústica, assim, né? É bem acústica mesmo. Então, para colocar mais instrumentos, eu vou até tocar aqui nesse vlogzinho, porque é legal, acho que como uma base, pra você sentir só a base, né? A acústica. Esse violão tá afinado em. Então seria aqui. Eu vou até fazendo em outro tom, mas. Então olha isso aqui. En el fondo muy hondo me entierro con miedo a salir. Então ela é aqui, isso aqui. Muy hondo me entierro con miedo a salir. Mais aguda. Me escondo tras todo lo que dice ser feliz. Então como é que pensa um ritmo para isso aqui, né? Um ritmo não, outros instrumentos, outras coisas. Vou guardar esse bichinho. Aí. Como é que pensa outros instrumentos, como que a gente arranja isso? Não tá vindo muita ideia. E hoje quando eu gravei a base é isso, né? Essa base já tem muito groove, muito cheio de coisa, né? Talvez no violão fique até mais legal de gravar pelo menos a primeira parte. Então, eu acho que essas decisões todas de arranjo são muito difíceis de fazer. E esse é o aprendizado, na verdade, da música e de gravar a guia, né? Entender para onde a música vai. E isso leva tempo. Isso não é rápido. Isso tem que digerir e tal. Mas já foi muito bacana poder passar por isso, assim, porque eu acho que tem essa música, gravar no metrônomo, gravar clicado certinho, poder mandar para amigos músicos colaborarem, isso é legal. Só que quando a ideia que a gente quer aqui já, né? Não, putz, primeira vez já consegui pensar tudo da música, já tá rolando. E não é assim, né? Com Some Eu Me Assume foi quase um mês para pensar o arranjo. Um arranjo também super difícil que foi de pensar. Mas o resultado final ficou incrível. Eu escuto aquela música, a minha versão até agora, eu gosto de ouvir aquela versão que eu fiz, que eu gravei, de Some Eu Me Assume. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar desse vídeo aqui para você ouvir. Que é a versão, o arranjo baseado na versão do Mestrinho, do JP e do João Gomes. Foi super difícil produzir isso aqui em casa. Mas ao mesmo tempo mixar e masterizar foi fácil, mais mixar, porque não tinha muito o que mexer, eu gravei muito bem as coisas, assim, no sentido de boa gravação, o arquivo tava bem gravado, não gravei no meio que, depois eu arrumo. Não, deixei bem gravado os instrumentos, deixei tudo bem gravadinho, foi legal, foi um trampo da hora, assim, saca? Mas é um trampo que dá trampo. Então tem Madu, tem outras músicas que eu quero fazer isso. Madu tem no SoundCloud, aqui embaixo, você consegue conferir se você quiser. Uma autoral, essa é minha também, a música, a letra e a música. Tem outras autorais que estão aqui no PC também, que eu acho que vale esse processo de deixar nesse ponto de guia.
Mas refletindo aqui, talvez esse lance do Reels não foi legal, assim, talvez. Não sei, talvez no futuro eu veja isso e seja legal de ver o arquivo. Porque do Some Eu Me Assume, eu fiz algumas coisas assim ali na rede social, nos stories e tal, mas eu não tenho registro de como ficou, como foi o processo da música inteira, sabe? Uma outra ideia que eu tinha era de fazer live fazendo essas coisas, gravar fazendo live, só largar a live ligada, nem ficar vendo chat nem nada, só largar ligado para ter um registro de como foi. Depois eu dou um jeito de cortar isso. Talvez seja o teste, o próximo teste, porque as coisas já estão montadas aqui para fazer as lives de novo. Então acho que eu vou fazer isso. Eu vou deixar, vou fazer live, assim de como estão as coisas. Fazer o próximo, porque gravo o dia inteiro, fico lá 3 horas de live fazendo e é isso, assim. Depois dá uma olhadinha no chat, mas sem ficar muito no chat, para não perder o foco. Porque eu acho que o que aconteceu também quando eu peguei o Reels foi que eu me desconectei total da música, porque durante eu fui fazendo algumas coisas, já fui pensando em como captar esse conteúdo, né? E isso me desconectou um pouco de coisas que eu acho que poderia ter sido diferente se eu tivesse focado de fato em só gravar a música e não ficar brisando em conteúdo naquele momento específico, sabe? E também é isso, esse conteúdo é relevante até que ponto, né, de ficar gravando os processos. Eu acho divertido pra mim, eu acho que é um negócio educativo, pode ser legal aqui pro YouTube, por isso que as lives podem ser mais legais. Talvez esse conteúdo seja mais pro YouTube, seja mais colocar aqui no YouTube mesmo, né, do processo de produção e de gravação das coisas, mais do que qualquer outra coisa, né. Eu acho que esse é o ponto-chave, talvez seja mais legal fazer isso aqui dentro do YouTube mesmo. Né, gravando, tocando, brisando, só para ter o registro também, porque é legal do Some Me Assume, eu lembro de como foi o processo de Lanração também. Talvez seja interessante ver da onde veio a música, da onde veio a guia, né, e tal. Mas isso também acho que depois dá para fazer, porque eu tenho todas as versões gravadas, né, não precisa ser durante o processo, o que eu tô pensando, né. Talvez isso também não seja tão interessante agora. Eu acho que é muito interessante, a gente se interessa, talvez esteja esse ponto, né? A gente se interessa para ver o processo quando o resultado a gente gosta muito. Ontem eu estava assistindo de novo o Back and Forth, que é o documentário do Foo Fighters, antigão, e tem o Butch Vig, que foi o produtor. Tem alguns canais no YouTube que tem grandes discos e produtores mostrando como foi feita a gravação. Pô, legal, aí você quer super saber, porque é uma gravação incrivelmente foda, que de uma música fera, né, que foi muito famosa e tal. Agora, você vê o processo de uma coisa que você nem sabe como que é o final, que você não conheceu o produto final, você está vendo o processo, e o processo na música ele não é um processo muito bonito no sentido de que tem muito erro nesse processo. E você não sabe que é um erro, porque meio que você não sabe o resultado final, né? Então, não dá pra ver que é um erro, saca? Tipo, o beat que eu gravei a batera foi um erro, talvez. Não um erro, é um erro, não vai ficar essa batera. Só que você não tem a referência do outro lado do final pra ver que, não, eu já sei qual é o final e agora eu entendi qual que é o processo. Talvez tenha esse lance também de não fazer isso antes, sabe? Porque talvez não gere tanto, tipo, quero ver depois como. Quem que vai dar essa atenção pra nós também, entendeu? Agora. Ninguém, velho. Tipo assim, nossa, deixa eu ver como vai ficar essa música que o Thales tá gravando. Não vai, vamos ser realistas, entendeu? Não vai. Não vai. Né? Ver o processo e acompanhar a evolução, provavelmente não vai, entendeu? Uma ou outra pessoa talvez vejam isso, mas talvez também não tenha essa relevância toda nesse momento. Talvez também não seja nem legal. Porque talvez seja legal esse lance, você ter a música já pronta e aí você tem um making off, que aí você tem a música, legal, como é que foi feito isso? Aí você tem esses arquivos, você tem essas coisas. Por isso as lives talvez sejam legais. Eu gravo e deixo lá as lives, depois tem o material do making off ali, né? Um trampo, editar também e tudo mais, mas talvez fique mais legal. Talvez nem precise fazer esse trampo de making off, que nem eu só me assumo, eu posso pegar para fazer aqui pro YouTube, eu tenho os arquivos, tenho as coisas todas, né? Para fazer, dá para abrir, tenho salvo certinho. Então, assim, só não gravei o vídeo, né, desse making off. Talvez seja aí um desafio, uma coisa para colocar na pauta aí, né, passando esses próximos dias assim de música, de colocar esse making off assim para gravar, para testar e colocar mais no YouTube. Eu acho que porque aí consegue ser um conteúdo mais educativo e tal, né? Ou nem encanar com isso também, né? É que eu acho legal, velho. Acho legal como registro mesmo, assim. Mas talvez, realmente, durante o processo, talvez não seja muito legal. Durante o processo, talvez só esses pequenos vídeos, assim, gravando a voz, gravando a guitarra, porque aí sim
você já tem um resultado, uma totalidade. Então, gravando a voz, a pessoa já conhece a letra, já vê como que é, já dá para sentir um pouco mais de emoção ali gravando a guitarra também, sem saber muito o que é. Já é uma coisa por si só. Agora, toda essa narrativa eu achei que não coube, assim. Mas só tem um jeito de saber e de passar por... Até tô até mais feliz com essas realizações aqui do vlogzinho, que na verdade tá aqui para isso também, porque é tão solitário, cara, esse processo, né? A gente não tem com quem conversar muitas vezes, né? Então, aqui falando com você, aí na sua casa, ou indo para o seu trabalho, lavando uma louça, estamos aqui trocando essa ideia da hora. Fui pensando aqui, você vai digerindo melhor, né? Eu acho que esse é o propósito legal do vlogzinho. Legal, já me senti melhor, assim, com isso real. Talvez desencanar desse lance, pensar que é o lance do resultado e tal. Faz bastante sentido, me parece que faz bastante sentido mesmo. Esqueci o que eu ia falar no começo do vídeo, tá? Falei alguma coisa, esqueci. Depois eu vejo aqui a gravação e aí eu gravo outro vlogzinho falando disso. Provavelmente, né? Porque eu esqueci total. Totales. Esqueci totales. Não lembro mesmo sobre o que era. Mas era alguma... Então não vou lembrar mesmo, velho. Não lembro mesmo. Bom, enfim, vou ficar por aqui com esse vlogzinho então do dia. Tô tentando lembrar aqui na minha cabeça, falando, tentando lembrar. Falar da semana, na semana tem coisas, vai rolar muita coisa ainda, né? A gente tem o show, tá ensaiando. Ah, lembrei, tá vendo? Só que beleza, só lembrar da semana, que é do show do dia 3/8, como foi o ensaio, né? Infelizmente a gente vai ter um ensaio só. Legal isso daí, de comentar nesse vlogzinho, foi um aprendizado da semana também. Cara, como é difícil. Eu tinha a ideia de gravar esse show, queria gravar, fazer material e tal, fazer esse corre, né? Mas meu, um ensaio só, né? É difícil ter uma banda, cara. E eu tava tendo essa conversa com uma galera também sobre banda, artista solo, como é essa questão, né? E é muito triste hoje em dia isso de ter uma... Cara, a gente não tem mais banda, sabe? Não tem mais banda, velho. Porque cada um... Os caras tocam em vários lugares, tem um monte de compromisso, não dá pra marcar ensaio, um viaja e tal. A gente não consegue ter um som de banda, velho, sabe? Aí não me é estranho que as pessoas não curtem mais banda ou som de banda ao vivo, que a gente vê artista solo colocando VS lá e já era, saca? Não me é estranho isso, porque, de novo, eu tava assistindo ontem o Back and Forth do Foo Fighters, sabe? Mano, os caras se meteram numa van e fizeram 800 trilhão de show, cara. Ah, mas é o Dave Grohl, mas... Cara, tá, tudo bem, mas o quanto que essa mesma galera não convivia e tocava a mesma noite, as mesmas músicas. Todas as noites as mesmas músicas, em vários lugares diferentes, sabe? O quanto que isso não ficava foda, porque aí você percebia que, pô, velho, preciso de uma... Aí o Dave Grohl tem um momento que ele fala, preciso de uma música de abertura, a gente precisa de uma boa música de abertura, de show, sabe? E aí você vê shows de rock que são muito foda, velho, saca? Porque é som de amplificador de guitarra, é som alto, e você vê uma galera que já testou muita coisa no bar, em lugar pequeno. Testou muita coisa, viu no olho das pessoas, a reação das pessoas quando fazia certas coisas. Hoje a música acontece no meu apartamento, cara. E eu fiquei muito chateado com isso, porque eu fiquei, mano, eu gosto muito de rock, eu acho que eu tava sentindo isso ontem também. Ontem eu comecei a ouvir Foo Fighters, eu saí, acabei o documentário, comecei a ouvir, eu tenho um receiverzinho, um CD, né, um receiver, e aí eu ouvi no fone direto pelo receiver, onde você consegue pegar pelo fone exatamente o que tá no CD, né? Diferente de Spotify e tudo mais. Então, cara, mano, a qualidade de som é absurda de diferente de da hora de ouvir. Absurda, assim, de da hora de ouvir. Você ouve exatamente o que tá no CD, assim. E não tem nem equalização, então você ouve exatamente o que tá no CD mesmo, assim, gravado, né? O arquivo de áudio ali o mais puro possível. Cara, e como eu tenho vontade de ter um som mais rock and roll, mas é difícil, como é que você compõe? Como é que você faz isso só eu aqui em casa, com um plugin, saca? Sem a guitarra no amplificador alto mesmo, pá, sem ver os caras, sem tocar. É muito difícil, sabe? Então, e aí a molecada hoje, cara, pô, quantas molecadas tem banda de garagem hoje, né, velho? Aí eu mesmo não tive muito na minha época de escola, isso já não tinha tanto, cara. E eu fiquei bem chateado, porque, mano, eu acho que isso é muito da hora, assim, a qualidade das bandas dessas épocas, assim, a gente teve era muito da hora, velho. E aí hoje é um negócio super blasé, sabe? Porque a galera não toca alto, tá ligado? Não toca alto, não toca, sabe? Não rebenta mesmo ali a batera, a guitarra. E os músicos que hoje eu tenho disposição, assim, de amizade ou pra fazer aqui em São Carlos, os caras estão mais velhos, velho.
tem filhos, já estão numa outra fase da vida, não anima de ficar fazendo isso, né? Eu lembro muito, de vira e mexe, eu lembro do filme do Escola de Rock, do Jack Black, sabe? Dele falando lá, sabe? Aquela pegada mesmo, sabe? Tipo, mano, tem que ir pra cima, tem que tocar, velho, tem que fazer, vambora. Não, é uma preguiça, saca? É uma preguiça, cara. Porque eu acho que não é uma preguiça só também, acho que já fizeram muito isso também, né? Passaram anos fazendo isso, só que eu acho que é isso. Eu não sei se eu não tenho essa preguiça, sabe? Faz anos que eu toco também, tá ligado? Eu já tentei projeto, já fiz jam, já fui pra tudo quanto é lugar e me enfiando em tudo. Eu não tenho essa preguiça, não, velho. Espero nunca acabar, tá ligado? Porque eu acho que a hora que acabar, porra, aí virou um trabalho. E, mano, música não é um trabalho normal. Não é um trabalho igual aos outros. Arte em geral não é pra ser, se fosse, né? Tanto que a gente trabalha muito mais e ganha muito menos, né? No começo, principalmente. Sei lá se tem um dia que vai ganhar muito dinheiro com isso ou algum dinheiro com isso. Mas eu trabalho muito mais e muito mais intensamente para ganhar bem menos que um trabalho tradicional. Então não é a mesma coisa, saca? A rotina é diferente, a pegada é diferente. Eu acho que tem que ter essa, sei lá, essa energia, velho, do rock and roll mesmo, tá ligado, velho? De vamos pra cima, vamos fazer a parada. Mas enfim, ainda não achei parceiros ou pessoas para fazer isso daí, tá ligado? Tipo, de meter o louco mesmo, compor as músicas junto, ter mais essa sensação de banda, seja num trio, saca? Seja em duo, seja o que for, velho. Porque sozinho o rock and roll é foda, né, velho? Tem que ter a batera, tem que ter a parada, velho. Tem que ter força, potência, sabe? Meter esse louco, me enfiar numa van e vambora. Porque essa atitude, essa pegada, acho que não falta tanto hoje. Tem tanta coisa pra gente meter bronca hoje, velho. Lembra do filme do Escola de Rock? Né? Tem tanta coisa que a gente tá puto hoje, velho. Eu, particularmente, fico puto com muita coisa da sociedade hoje. Tem muita coisa que. E aí eu acabo indo pra um lado da melancolia pra mim, quando eu tô sozinho. Que aí vai pra esse lado da melancolia, né? Vai mais pro lado da melancolia, dessa serenidade melancólica, de coisas mais suaves, que também faz parte de mim, acho que faz parte. Tantas coisas fazem parte da gente, né? Como ser humano, a gente é tanta coisa, mas eu me sinto falta desse lance do rock and roll, velho. Acho que pra encerrar isso aqui, esse vlogzinho hoje é isso, assim. Sinto bastante falta dessa pegada do rock and roll, velho. Bastante mesmo. Gostaria de estar mais nesse lance, né? Engraçado, esse final de semana que São Carlos vai ter o Soma Rock. E aí vamos ver as bandas que tem lá. Eu vou sendo modesto, assim, eu não sou tão fã, assim. Que cai nesse ponto do blasé que eu falei um pouco, sabe? Mas vou lá ver todas as bandas. Quero ver todas as bandas que tem lá de rock rolando. E vão pra cima, vamos ver qual é que é, vamos ver qual é que é. Geralmente tem algumas bandas que eu sei que já tocam, assim, que eu não sou mega fã, assim. E eu não sei se vai ter muita banda autoral, tem esse outro ponto, né? Tem uma banda aqui de São Carlos que é muito boa, não é minha onda de som, mas é uma banda boa, que é a Bigode King, mas não é minha onda de som, mas puta, a banda toca pra caralho, guitarra alta, pressão pra caramba, mas não é minha onda de som, né, que é um rock mais anos 70, mais setenteiro e tal, não é muito minha pegada, né, eu já sou mais do grunge, eu gosto muito de grunge, velho, eu acho que a pegada de rock que eu mais gosto é grunge ali, que já vai um pouco mais pro pop, né, porque eu sou mais do pop, assim, mais de coisas mais pop, assim, o grunge me pega bastante, assim. Mas é isso, galera. Tamo aí, mais um vlogzinho. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, bastante aprendizado hoje, né? Tamo aqui para isso. Ainda batendo aquele leve desespero de, meu Deus do céu, quando acabar a grana, o que eu faço? Para onde vamos? Não sei. A campanha de financiamento coletivo eu não falei nada hoje, mas tá legal, tá bacana. Não lancei, vou lançar no começo do mês que vem nas redes sociais. Fiz um vídeo que ficou maneiro, curti pra caramba. Esse vídeo ficou bem maneiro. Espero que ele não flop, mas faz parte de flopar também, enfim. Foi um vídeo que eu achei que ficou legal de fazer, divulgar bastante ela, assim, durante os 30 dias do festival mesmo. Né? Então, quando faltar 30 dias, mais ou menos, né? No mês do festival. Agora, final de mês é foda, agora a gente também tem o show para divulgar, eu quero fazer isso depois do show, fazer isso no final de semana do show, na verdade. Né? Então, divulgar a campanha, falando do show e etc, né? E vamos que vamos. E é isso, galera. Fica por aqui esse vlogzinho. Um beijo no seu coração, que você tenha um boa restinho de dia, de noite ou de semana, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, manda um salve para nós. Sempre da hora trocar essa ideia aqui nos comentários. A Anete está sempre participando, valeu, Anete. Se chegou até aqui, um beijo especial para você. Chega aí nos comentários e manda um salve, então.
e a gente troca mais essa ideia. Ela sempre tá brisando e colocando coisas super legais aqui no comentário, valeu demais, deixando assim ideias boas para refletir mesmo nas reflexões. E é isso, nos vemos no próximo vlogzinho e tamo junto!